parecemos ser menos. Portanto, eu até vos ia convidar, só ficarmos aqui nesta zona. Tipo, não... Aí, vá lá, pessoal. É só tipo um bocadinho de movimento. É sexta-feira, amanhã não vamos mexer mais, em princípio. Vamos tentar, tipo, só usar estas. É que somos tão poucos que acho que dá para ficarmos quentinhos. Vou-vos só deixar sentar. Pai, e desde já queria-vos pedir desculpa o atraso, né? Porque supostamente íamos começar às 8h30 e já são 8h45. Estávamos só a ver se chegava mais malta, mas acho que não chegou, entretanto, mais ninguém, portanto, vamos começar. Bem, como já devem ter reparado, hoje não temos banda, hoje vai ser um bocadinho diferente. Hoje vamos começar aqui com uma dinâmica que vai introduzir o nosso tema e vou pedir 3 voluntários. Não me obriguem a chamar pessoas em específico, só preciso de 3 pessoas. Vai, podes vir, Lourenço. Mais ninguém se voluntaria, né? Podem ser mais velhos também, se alguém quiser vir... Não, um eu já sei, é sempre o mesmo, coitado. Só preciso mais 2 ou 2. És tu, Pris? Queres? Ok. Aí, vá lá, malta. Bi. Então, olha, veio um daqui e agora tem que vir uma daí, uma a um. És tu, Jonatas? Ok. Vai, amor, anda lá, amor. Amor. Rita, não? Anda lá tu então, Catarina. Então vá, 3. Então olha, fazemos assim, tu vais para aquele, Bi. Tu ficas já aí, e tu vais passar por trás das... Isso, tu passa para o lado de lá. Passa para o lado de lá, pronto. A minha malta da liderança, que sabe o que é que se vai passar, se puderem vir só aqui dar uma ajuda. Ok. Ih, já verteu aqui. Ok. Só mais... já estão bem. Dê-me só um minuto. Podemos repetir o jogo, mas a ideia é... Quer dizer, podemos fazer com duplas também, para dificultar... Sim, então vá, duplas, boa ideia, duplas. Cada um de vocês pode escolher um parceiro. Bia, quem é que tu escolhes? Tens que escolher uma pessoa. E tu também, Lourenço. Ok. Quem é? Lourenço? Quem é? O Afonso? A Luana? Ok. Aí, bora, então. Ok. Então é assim, malta. Cada dupla vai agarrar... Acho que... Cada dupla vai ter que agarrar com uma mão de cada um no prato. Pronto. E a ideia é chegar até mim com o máximo de água possível. Não podem mexer no copo, só podem ter cada um de vocês uma mão. Nunca podem largar o prato, ok? E a ideia é chegarem até mim com o máximo de água, passando, portanto, pelos obstáculos que vocês têm no vosso percurso, ok? Perceberam? Perceberam mesmo? Tá? Aí, tá? A ideia é verter o menos água possível, ok? Estamos? É verter o menos água possível. Pronto. Estamos todos prontos? Dá para meterem uma musiquinha, Sami? Só uma coisinha... Ou tenho que cantar eu para o pessoal? Ok, então vá. Vou contar até 3 e vocês podem vir. A ideia pode ser rápido, pode ser devagar. O importante é máximo de água, ok? Vai, 3, 2, 1. Começa, até mim.
Ok. Ok. Primeiro. Top, top. Pronto, podem deixar ali. O vosso está top. Máximo. Ok, o vosso parece-me estar top também. Ok, este aqui foi o que tem menos. Portanto, vocês vão com o Boda. Não, o deles foi até mim. Eles agora terminam. O deles está igual. Não. Isto viu antes da prova. Antes da prova. Encheste todos iguais. Então, você... Eu não me interessa. É até mim. Aquele está cheio, este está cheio, o vosso não está. Portanto, podem ir para o vosso lugar. Podes ir ver, mas já perdeste, está mesmo. Mas podes ir ver. Pronto, agora tenho que voltar outra vez. Podem-me verter um bocadinho de água se quiserem. Tenho que voltar outra vez. De novo. Com o mesmo, sim. Mas não podem verter, ok? Então, tenho que voltar outra vez. Esta minha espera. Não, vocês estão bem. Eles é que ficaram a olhar para mim com cara de bonecos. Só preciso é de ver como é que isso está primeiro, ok. Espera aí um bocadinho. Não, é isso, eu vou encher mais um bocadinho, que isso aí ainda dá para meter mais água. Esta água dá para beber, não é? É arriscado. Aí eu não vou beber então. Ok, espera aí. Deixa-me lá ver como é que isso está. Não, eu estou... Oh, se vocês verterem agora, é mesmo a geneira aquelas. Não percam água, eu sei o que é que está aí. Só dá com uma mão, Lourenço. Tens de tirar. Ok. O deles está mesmo... Se Jesus passasse naquelas águas, ó, estava um top. Agora é que está cheio. Agora está mesmo bom. Ok. Aos 3, malta. Ih, peraí. 1, 2, 3. Podem-se partir a rir, mas isso tipo com água é convosco. Não se esqueçam que o importante é ter paciência. Oi? Pá, se os copos estiverem iguais, ganha quem chegar primeiro. Mas sem pressão, ok? Não... Malta, eles estão mesmo a chegar ao pé de mim. Ok? Parece-me estar seco. Espera aí. Não, seco à volta do copo. Não, lá dentro está melhor, né? Que eu? Não, só por ser crente já ganhou um ponto. Ok? Deixa-me lá ver o dele. Ela está assim uma bequinha para baixo, mas... Tu olha para o prato, Lourenço. Ai, Jesus. Aguenta aí. Não se partam, eles estão mesmo a chegar, ok? Ah, já foram. Bem, não, está bem, mas imagina que eles tinham mais. Agora já não têm. Aqui já... Aqui já é o finish. Não, vocês têm menos. Acho que... Um elemento da liderança que venha cá só para não dizerem que... Não, outro elemento da liderança. Não, mas eu acho que é o deles. Acho que eles não só chegaram primeiro, como... Acho que é. Vai lá ver. Não, o vosso está um mais vazio até do que este. É, né? Pronto. Temos um vencedor, malta. Pá, o vosso esforço foi bom, mas... Ih, já percebi.
Que miserável. Bem, Sami, se calhar é melhor não meter em cima da coluna, né? É essa estresse? Pode. Pode ser. Bem, malta. Como deu para perceber, quem teve mais controle ganhou a competição. Mais controle, mais domínio próprio, mais paciência e com isto eu chamo o nosso pregador de hoje, Pedrinho, por favor. Queres jogar? Ou queres só pregar? Ok, então vamos a isso. Pá, isto foi rápido, não estava à espera que fosse já. Pá, deixem-me só aqui meter aqui as minhas coisas a jeito. Olha, antes de mais nada, vamos combinar uma coisa. Se eu me desviar mais daqui do galinha do tapete para aquele lado ou para aquele lado, pá, vocês avisam-me, está bem? Pode ser? Senão a Joana vai me chatear o juízo, porque ela disse, pá, não te mexas muito, está bem? Vocês, se eu passar para aqui, vocês me dizem, ok? Vamos lá combinar, vá, eu vou aqui, tal coisa. Pronto, ok. Paz do Senhor, boa noite a todos. Não, os mais velhos estão cá, os mais novos. Boa noite. Boa noite, ok. Quem é daqui não me conhece? Todos me conhecem. Não me conheces? Pronto, ok. Então não preciso me apresentar, não é? Mas antes de começar, deixem-me agradecer, não é, à liderança de jovens e precisamente também à Inês, o privilégio de poder pregar para vocês, de trazer a mensagem hoje. Estamos poucos, mas bons, não é? Como se costuma dizer, não é? E hoje estou aqui, como vocês sabem, para falar do fruto do Espírito, mais precisamente de três dos atributos ou virtudes do fruto do Espírito. E vamos começar. Deixem-me começar por vos dizer, todos nós fomos criados com a capacidade de pensar, ok? Todos nós temos um cérebro. Quem é que aqui não tem cérebro? Não? Ninguém se queixa. E todos nós temos a capacidade de raciocínio, ok? Essa capacidade ela não foi um acidente biológico, ela é sim um dom de Deus. Deus deu-nos esse dom. E vocês já estão numa idade em que precisam e devem de usar a vossa cabeça, ok? Deus criou-nos assim, com essa capacidade, para usarmos o nosso raciocínio e inclusive e sobretudo naquilo que são as áreas espirituais, naquilo que tem a ver com a nossa vida cristã. E arrisco-me mesmo a dizer que principalmente para as áreas das práticas espirituais nós devemos usar a nossa cabeça e devemos examinar tudo com seriedade, com discernimento, com responsabilidade. Reparem, Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, e a Bianca não está atenta, mas quem tiver as Bíblias pode abrir no capítulo 5, não precisam de abrir, que aqui ainda não é importante. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 19 ao 21, diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Também o livro de Atos fala de um grupo que viviam em Bereia, e diz que os de Bereia tinham a mente mais aberta que os de Salónica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra. Quem é que aqui está interessado em receber a palavra? Amém? Não estão muito animados, mas pronto, ok. Examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós devemos usar a nossa cabeça, devemos analisar e perceber realmente o que é que a Bíblia diz.
Então, hoje eu fui convidado aqui para falar, como já disse e como vocês sabem, para falar do fruto do Espírito, mais especificamente de 3 dos seus atributos. Paciência, ou como dizem algumas traduções, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as 3 virtudes do fruto do Espírito, que é um singular, é o fruto, não são os frutos, mas nós vamos focar nestas 3. Mas antes de focarmos nestas 3 virtudes, como pessoas que pensam e pensam biblicamente, precisamos contextualizar o texto em si. Precisamos de perceber por que razão é que Paulo ele fala do fruto do Espírito. E é na carta aos Gálatas que nós podemos encontrar aquilo que nós temos como a lista clássica do fruto do Espírito de forma explícita, está ali mesmo explícito. Paulo diz mesmo, o fruto do Espírito é. Ainda que o conceito do fruto apareça noutros textos da Bíblia. Olha, Jesus em Mateus 7,16, ele diz, pelos frutos os conhecereis. Em João 15 também diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Paulo também na carta aos Romanos, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22, ele diz, mas agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ainda Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, ele diz, assim oramos para que possais viver de maneira digna, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E também Tiago, por último, ele diz, mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ele ainda continua e diz, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Portanto, a questão não é se nós devemos ou não dar fruto. Isso é evidente que nós temos que dar fruto por toda a Bíblia. A pergunta é como é que esse fruto é produzido. E é precisamente aí que entra a carta aos Gálatas, que é, como eu já disse, onde Paulo ele indica, ele classifica diretamente aquilo que são os frutos do Espírito. Nós não temos muito tempo, aliás, até me deram muito tempo, mas eu não vou usar esse tempo todo. Mas eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas precisamos de analisar aqui o contexto da carta aos Gálatas e para perceber aquilo que nós estamos a falar. Então, antes de mais nada, havia um problema. Paulo tinha um problema. Qual era o problema? Paulo escreve aos Gálatas porque ele está extremamente indignado com eles. Ele está full da vida com os Gálatas. E ele diz, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Imaginem vocês a receber uma chamada da vossa mãe ou da vossa avó, alguém que vos ama, e essa pessoa ela está completamente furiosa com vocês, porque vocês ignoraram por completo tudo o que ela disse. E ainda por cima, isso porque deram ouvidos aos vossos amigos. É exatamente o que está a acontecer aqui, mas na altura Paulo não tinha telefone para ligar, tinha que escrever uma carta. Então ele escreve aos Gálatas porque ele está indignadíssimo com eles. Eles não estavam a seguir as suas instruções. E este é o tom inicial da carta e ao contrário de outras cartas, onde Paulo começa por elogiar os seus destinatários, ele aqui vai direto ao assunto. É como se ele entra logo a matar. É logo tal. Está tudo mal. Ok? Então qual era o problema? O problema era que os Gálatas
Eles estavam-se a afastar daquilo que Paulo chama do verdadeiro evangelho para outro evangelho que, na verdade, não era evangelho nenhum. A questão não era como é que se entra na vida cristã, e se eles já tinham experimentado, já tinham aceito Jesus, a questão era como se dá a continuidade à vida cristã. Isto interessa-nos a nós. Porque quem é que aqui ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos já aceitaram. Então todos já experimentamos a entrada para a vida cristã. E aquilo que nós estamos a falar aqui hoje, e aquilo que nós viemos falar aqui hoje, é exatamente como é que nós damos continuidade à nossa vida cristã, que é aquilo que Paulo está a fazer aqui. E era por causa disso que Paulo estava indignado. Paulo, ele resume desta forma, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz: sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Pergunta Paulo. Ou seja, eles começaram pela graça, mas eles estavam a tentar continuar pelas obras da lei. Haviam alguns homens, alguns falsos mestres, que ensinavam que os gentios só podiam pertencer verdadeiramente ao povo de Deus se adotassem a lei de Moisés, os preceitos da lei de Moisés, e especialmente aquilo que é circuncisão. Ok? Quem é que aqui não sabe o que é circuncisão? Todos sabem? Duas meninas que não sabem. Então, no final, quando acabar, vão perguntar à Bia o que é, está bem? Ok? Não é nada demais, não é nada demais. Era só um preceito que a lei de Moisés também obrigava. Seguindo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7, Paulo diz: estou admirado, reparem, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Este era o problema que existia na igreja em Gálatas. Então, ter em mente esta situação polémica na qual Paulo escreve aos Gálatas é de extrema importância para nós compreendermos o ensino de Paulo na totalidade da carta. Então, Paulo vai responder em 3 movimentos. Do capítulo 1 até mais ou menos ao capítulo 2, versículo 21, ele mostra pela sua própria experiência a relação entre o Evangelho e a lei. Não vamos entrar por aí, não vamos perder tempo. Em segundo lugar, a partir do capítulo 3 até o capítulo 5, ele mostra pelas Escrituras que a justificação vem pela fé e não pela lei. E por último, em terceiro lugar, a partir do capítulo 5, versículo 13 até ao 6, 10, que é o nosso texto onde nós vamos nos focar hoje, que é o texto onde fala do fruto do Espírito, ele mostra que o decorrer da vida cristã também vem pela fé, a mesma forma que eu aceito Jesus pela fé, é também a mesma forma que eu continuo a minha caminhada com Cristo. Ele mostra que o decorrer da vida cristã também vem pela fé e pela obra do Espírito Santo. Okay? O Espírito está sempre muito presente na carta aos Gálatas. E também deve estar presente na nossa vida, como nós já vamos ver mais à frente. Resumindo, o ponto central não é como ocorre o início da vida cristã, mas como ela deve prosseguir. Paulo, ele não nega que eles foram justificados quando vieram à fé em Cristo, mas tem como foco principal a continuidade e a consumação da vida cristã. Neste sentido, Paulo ele vai questionar os crentes de Gálata, os crentes de Gálata, da Galícia. Ele coloca os crentes a pensar, coloca-os a pensar fazendo algumas perguntas, porque as perguntas fazem-nos pensar. E ele pergunta:
no versículo 2 do capítulo 3. É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouviste? Novamente o Espírito aqui presente, não é? Também no mesmo capítulo, versículo 5, ele faz outra pergunta. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? E é nestas perguntas que nós encontramos aquilo que podemos chamar do clímax retórico da carta. O contraste, ele faz um contraste. Paulo está aqui a fazer um contraste. Qual é o contraste? É o contraste entre a lei, as obras da lei, e a fé. Ou, por outras palavras, o fazer versus o crer. Okay? Nós continuamos a nossa vida cristã pelo fazer ou pelo crer. E reparem, o problema não está na lei. Paulo não está aqui a pregar contra a lei e eu também não estou aqui a pregar contra a lei. A lei é boa. O próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele diz no capítulo 7 que de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O mesmo Paulo, dentro da carta aos Gálatas, no capítulo 13, ele vai dizer: então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, responde Paulo. Ele faz a pergunta e responde logo a seguir, que é um hábito muito grande de Paulo. Tem de fazer as perguntas e responder logo de seguida. Ele diz: de modo de nenhum, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. O problema não era a lei. A lei é santa, como Paulo diz na carta aos Romanos. O problema está na humanidade, está no homem em si, em que a lei não tem poder para transformar o coração do homem. A lei não justifica ninguém. A lei não tem poder em si mesma para nos salvar. Por isso, Paulo, ele vai apontar para quem? Ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo crucificado. Nós obtemos justiça não através da lei, mas através de Cristo. Ele aponta para um novo tempo, aquilo que nós chamamos a nova aliança. A justiça, reparem, a justiça ela não vem pelas obras da lei, mas porque Jesus cumpriu toda a lei, porque somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei, ele, sendo justo, porque se ele cumpriu, ele é justo, ele podia se entregar por cada um de nós e morrer para nos salvar. Nós mesmos, não temos capacidade de nos salvar a nós próprios. Nós precisávamos de Cristo. Porquê? Porque nós não conseguíamos cumprir toda a lei. Mas porque Ele cumpriu toda a lei, e porque existe lei, em primeiro lugar, Ele pôde se tornar justo, porque Ele cumpriu em tudo. Ele não falhou um ponto, uma vírgula na lei. Tudo aquilo que era para cumprir, Ele cumpriu. Ele próprio diz: eu vim para cumprir. E porque Ele cumpriu, Ele quando vai à cruz, Ele sendo justo, Ele podia se entregar por cada um de nós. Ele valida a nossa salvação, porque Ele é justo. Entendem? Estou a ser explícito, estão a entender? Pois porque Ele não está a morrer pelo seu próprio pecado, Ele pode morrer pelo nosso pecado. Porque se Ele tivesse uma falha sequer, Ele já não estava a morrer pelo meu e pelo teu pecado. Mas porque Ele não tinha falhas, Ele não tinha pecado porque pudesse ser considerado o motivo da sua morte na cruz, Ele pode morrer por mim e por ti. E aí nós temos que dar graças a Deus por isso. Porque Ele morreu pelo nosso pecado, Paulo, e agora já no capítulo 5, ele vai dizer, vai fazer outra comparação, vai fazer aqui outra antíntese. Ele diz no capítulo 5, no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou,
Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então, é um novo contraste que Paulo faz aqui, paralelo àquele que já tinham feito. Qual é o primeiro contraste que Paulo fez? Ninguém sabe? Eu já disse anteriormente. O contraste que eu falei ainda há pouco. Havia um problema. Qual era o problema? Alguém? Não? Sempre tenho que voltar ao início da mensagem. Assim vai demorar mais tempo. Hã? A lei versus a fé. Lei versus fé. É pelo fazer ou é pelo crer? Ok? E ele agora faz um novo paralelo, um novo contraste paralelo a esse primeiro contraste. Qual é o contraste? A escravidão, que foi o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 5. A escravidão versus a liberdade. Ou seja, ele diz para os crentes da Galícia: se vives pelas obras da lei, estás debaixo de escravidão. É o que Paulo está aqui a dizer. Ele vai continuar e do versículo 2 até ao versículo 4 do capítulo 5, ele desenvolve esta ideia. Ele diz que se os Gálatas se circuncidarem, é difícil dizer, rola aqui um trava-línguas, que era um dos preceitos da lei de Moisés. Ele diz que, ao buscarem justificação pela lei, através da lei, ele diz no versículo 2, Cristo de nada lhes servirá. No versículo 3, ele diz que então assim estão obrigados a cumprir toda a lei. E no versículo 4, ele diz então assim separados de Cristo estão e caídos da graça. Então é como se eles estivessem a perder tudo, toda a bênção que já tinham recebido através de Cristo. Estavam a voltar para trás e voltar para as obras da lei. Ele vai inverter o argumento e no versículo 5, ele de uma forma positiva, porque aqui está de uma forma negativa, ele diz, mas nós que já recebemos Cristo, todos nós que estamos aqui, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. É pelo Espírito. É pelo Espírito, mediante a fé, que recebemos e vivemos o cristianismo. Quando nós recebemos Jesus Cristo, o que é que acontece na nossa vida? A coisa, para além da salvação, né? Nós somos salvos, há algo que acontece tremendo na nossa vida. Alguém quer arriscar? Não é arriscar, é fácil. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo, o Espírito que nós estamos aqui a falar, Paulo fala aqui na carta, que já repetidamente nós temos lido, ele habita dentro de ti e de mim. Ok? Nós estamos a falar do batismo do Espírito Santo. Mesmo que não sejas batizado no Espírito Santo, o Espírito habita em ti. A habitação do Espírito é uma coisa, o batismo no Espírito é outra, completamente distinta. Ok? Então não pensa, mas eu não fui batizado no Espírito Santo. Não interessa. Aceitaste Jesus, és salvo, o Espírito habita em ti. Ok? Então o Espírito que nós estamos a falar, ele habita em ti. Ok? E é pela fé, é mediante a fé. Explica lá isso melhor. Não dá, é pela fé. Tu tens que crer. Tens que crer. Ok? Então, por fim, ele no versículo 6, estamos no capítulo 5 de Gálatas, Paulo destaca aquilo que Cristo inaugurou. Ser circuncidado ou não, não importa. O que importa é a fé que atua pelo amor. Gálatas, versículo 6, do capítulo 5, ele diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Mas atenção, porque Paulo destaca que Cristo ele libertou-nos para a liberdade,
Mas a liberdade não é desculpa para vivermos segundo a carne. No versículo 13, ele diz: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E é neste momento que Paulo abre caminho para falar do fruto do Espírito, o tema que nos traz aqui hoje. E ele deixa claro neste versículo 13, desde logo, que o fruto do Espírito, ele manifesta-se nos relacionamentos, uns com os outros. Nós vamos produzir fruto do Espírito, principalmente nos relacionamentos uns com os outros. No final do versículo 13, o que é que diz? O que é que diz o final do versículo 13? Antes, sede servos uns dos outros. O Espírito Santo não nos é dado apenas para experiências individuais. Não estou a dizer que nós não temos experiências individuais, mas não é apenas para experiências individuais, mas para produzir uma comunidade moldada pelo amor, nos relacionamentos. E chegamos assim ao texto que nos traz o tema hoje, capítulo 5, versículo 13, até capítulo 6, versículo 10. E quem é que tem Bíblia? No telemóvel, seja no telemóvel, não seja? Eu gosto de trazer a Bíblia em papel, porque no telemóvel eu tenho mais do que a Bíblia. Não é que o texto é o mesmo. Não é diferente. Ler aqui ou ler no telemóvel é exatamente igual. Mas quando eu pego no telemóvel, olha, tenho mensagens a cair, por isso eu gosto de ler no papel, que assim não tenho distrações. Então vamos abrir Gálatas capítulo 5. Que agora não vai ser transmitido ali, não vai. Ela pôs, foi buscar outra. Ok. Mas é para lerem nas vossas, não é? Para não estarem a olhar para ali, para abrir. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13 até o capítulo 6, versículo 10. Toda a gente abriu? No meu tempo, quando a gente se reunia com os jovens, não é só no meu tempo. Como é que é? Não. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Não é? Eu ainda sou desse tempo, não é? Eu não nasci na igreja, nem todos vocês sabem, aqui só um parêntese, não é? Eu não cresci na igreja, quando me converti eu já passava dos meus 20 anos. Eu não tive o privilégio, como alguns de vocês aqui, com menos de 20 anos, crescerem na igreja, mas ainda sou desse tempo de ouvir exatamente isso. Já toda a gente abriu? Amém. Então, capítulo 5, a partir do versículo 13, e diz assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruires mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade. É isso. Obrigado. Eu não... onde é que está? Inimizades, rivalidades,
e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Grave. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, a minha versão diz amabilidade, mas é mansidão, e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deixai restaurar essa pessoa com o espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalia o seu próprio procedimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Ok, neste texto encontramos dois temas predominantes, o Espírito e o amor. E é na junção destes dois temas, ok, estão cá, com cabecinha para pensar. Eu avisei ao início. Ok? Estão cá. É na junção destes dois temas principais que é revelado o foco desta subdivisão. Ou seja, o Espírito capacita os cristãos a derrotarem o poder da carne. Dessa forma é estimulado o amor uns pelos outros, que resulta no cumprimento genuíno da lei. É resumidamente o que Paulo está aqui a dizer. Ok? E já vamos lá. Se por um lado os agitadores podem ter apresentado a lei como um conjunto objetivo de exigências morais, ok, está aqui a lei, vocês têm que cumprir isto à risca. Em prática, numa resposta prática de vida, Paulo argumenta que o Espírito, é o Espírito, não é a observância da lei, mas é o Espírito que habita em nós, que não só confirma a condição justificada que possuímos diante de Deus, ou seja, quando nós somos salvos, o Espírito testifica que eu sou salvo, como também ele fornece, o mesmo Espírito, ele fornece a provisão necessária para a vida de justiça que Deus exige de cada um de nós. E Paulo passa assim a desenvolver na prática como é que isso acontece. Ou seja, como é que o Espírito produz o fruto nas nossas vidas. E Paulo vai desenvolver isso em 4 ideias. 4 ideias. Primeiro, o perigo da carne. Ele diz, versículo 13 e versículo 14, Irmãos,
Fostes chamados para a liberdade, já lemos este texto, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Ok? Nós somos salvos, que caminhamos, vivemos a nossa vida cristã, não pelas obras da lei, mas pela fé. Vivemos na liberdade, não debaixo do jugo da escravidão, mas Paulo alerta, já dissemos lá atrás, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Não quer dizer que não é liberdade, mas não é libertinagem. Eu agora posso fazer tudo o que quero. Calma. Ok? Vamos com calma. Antes sede servos uns dos outros. E ele continua no versículo 14 e diz: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. E o pastor António, na última vez que pregou, também dentro do fruto do Espírito, ele referiu isto, não é? que o amor é a base primária do fruto do Espírito. E é verdade, é mesmo, como nós estamos a ver aqui. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E como segunda ideia, Paulo ele vai apresentar aquilo que é o agente principal, que é o Espírito, ok? Ele apresenta o agente dominante naquilo que é o drama da nossa conduta cristã, ok? Nós não queremos, reparem, nós não queremos somente aceitar Jesus, mas nós queremos caminhar a nossa vida cristã, e vocês ainda são novos ainda, têm um longo caminho pela frente, ok? E nós queremos viver debaixo dessa conduta cristã. Porque há uma conduta cristã que nós temos que seguir. Okay? E é o Espírito. Paulo diz aqui que é o agente principal, dominante desse drama, da nossa conduta cristã, é o Espírito. É o Espírito que nos capacita a vencer a influência contínua da carne. Okay? Lembram-se do contraste entre o espírito e a carne. É o foco que Paulo está aqui a trazer. Então, este contraste que Paulo vai aqui enfatizar, que é mais um contraste que Paulo faz na sua carta aos Gálatas, que é a carne versus o espírito. Ou seja, o que é carne? O que é carne? Alguém quer arriscar? Carne. Os nossos desejos, ok. Pode ser por aí. Representa a natureza humana caída, dominada pelos desejos, os nossos desejos que se opõem a Deus. Não é só os nossos desejos. Nós podemos ter bons desejos que vão de encontro àquilo que é a vontade de Deus, ok? Mas os desejos que a nossa natureza pecaminosa tem, que se opõem a Deus. Isso podemos, assim, muito resumidamente, não é? A carne, ela está em constante conflito com o Espírito. Ok? A carne já cá estava. Nós aceitamos Jesus, Jesus vem habitar em nós e começa este conflito. Porque a carne começa a ficar dominada, ou não. Ou não. E é isto que Paulo está a falar aqui. Então, é aqui quando Paulo elabora este contraste entre a carne e o espírito, que ele detalha alguns dos atos e atitudes que cada um deles produz no homem. Por um lado, ele vai detalhar, faz uma lista daquilo que a carne produz, que nós lemos, até houve ali um que eu até me engasguei, não é que eu tenha problemas com aquilo, ok? Mas é um dos frutos da carne, podemos chamar assim, em contraste com aquilo que o Espírito produz. E esta é a luta que existe diariamente na nossa vida. Este choque entre aquilo que é a nossa carne, os nossos desejos que se opõem àquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é o Espírito Santo. E no final disto ele descreve o fruto do Espírito, onde está incluído aquilo que é os atributos que me pediram para falar aqui hoje. A paciência, a mansidão e o domínio próprio.
Paulo ele acrescenta algo extraordinário depois disto. Ele diz que contra estas coisas não existe lei. Ou seja, ouçam bem, isto é importante. Uma vida guiada pelo Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, não damos lugar à nossa carne e dizemos, não, Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti, não pelos desejos da minha carne que se opõem a Deus, eu quero ser guiado por ti. Quando isso acontece, não só é confirmada a nossa justificação, como é produzida a justiça que Deus deseja de forma genuína. Por isso nós cumprimos a lei. Entenderam? Não entendeste, Bia? Quando eu faço aquilo, quando eu sou guiado pelo Espírito, eu vou produzir de uma forma genuína aquilo que Deus deseja. Logo eu estou a cumprir a lei. Ok? Isto é importante. Porque nós, para vivermos de uma forma digna a nossa vida cristã, ou seja, a continuidade que nós damos à nossa vida cristã, nós precisamos de ser guiados pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 25. Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E nós, diariamente, na nossa vida, nós temos que... Ok, Espírito Santo, o que é que tu queres que eu faça? Não é? Por isso, as práticas, os nossos devocionais são importantes. Porque quanto mais nós passamos tempo com Deus, mais facilidade nós vamos ter em dar lugar, em sermos guiados pelo Espírito. Quanto mais nós investimos tempo noutras coisas que não tem mal nenhum, nós também podemos fazer outras coisas. Mas regularmente nós temos o nosso devocional diário com Deus, é importante para desenvolvermos este andar com o Espírito, ok? E este viver. E a consequência natural de vivermos andar sob a direção do Espírito é o que Paulo apresenta como terceira ideia. Já vamos na terceira, ok? Está a ser rápido. Ou seja, ao produzir a justiça que Deus deseja, quando caminhamos debaixo da vontade de Deus, os nossos relacionamentos também são transformados. Ok? Reparem, apesar de parecer que Paulo ele está a seguir em várias direções, quando ele chega ao versículo 26 do capítulo 5, parece que é um bocado confuso. Paulo está a falar do fruto da carne e do fruto do Espírito, depois chega ao 26, parece que ele segue numa direção completamente contrária. Não é, está mesmo certo, porque podemos aqui identificar, a partir do versículo 26, o seu interesse nos relacionamentos apropriados, principalmente na comunidade, como nós já lemos, já vamos ver, como tema principal, Paulo ele está interessado nos relacionamentos uns dos outros. Ok? Resumidamente. Ele foca a manifestação do fruto do Espírito no relacionamento uns com os outros. Como nós já dissemos, o Espírito não vem só para experiências individuais, mas para o nosso relacionamento uns com os outros. Nós precisamos do fruto do Espírito. Ok? Ele foca, principalmente, ele foca nos relacionamentos, naquilo que é os nossos irmãos na fé, como usando o termo que ele usa. Ou seja, é aqui no seio da igreja. É uns com os outros, enquanto irmãos em Cristo. Não é que não seja lá para fora também nos relacionamentos, para outros relacionamentos que nós temos. Mas se nós não conseguimos seguir o Espírito aqui uns com os outros, muito menos nós vamos seguir lá fora com outras pessoas que não estão em comum connosco a seguir o Espírito, ok? Então temos que colocar em prática, em primeiro lugar, principalmente, uns com os outros, nos nossos relacionamentos uns com os outros, que somos irmãos na fé.
A partir do versículo 26, ele expõe algumas maneiras específicas de como os cristãos podem manter a sintonia com o Espírito. Porque há aqui uma conexão entre aquilo que é o fruto do Espírito e os relacionamentos uns com os outros. Negativamente, Paulo vai primeiro começar por adverte sobre o orgulho inapropriado. No versículo 26, ele diz: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Reparem, ele está a dar continuidade àquilo que estava a falar, do contraste entre a carne e o espírito. Ele continua. Positivamente, ele estimula os cristãos a restaurarem as pessoas que foram descobertas em pecado. Pessoas à nossa volta que caíram, que pecaram. E Paulo, ele diz, já no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti. Cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Mas ajuda a pessoa. Ele vai mais longe e incentiva a carregarem os fardos uns dos outros. No versículo 2, capítulo 6, levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Vemos assim Paulo a estimular os cristãos a apoiarem-se uns aos outros com a sua declaração que dessa maneira cumprem a lei de Deus. A lei de Cristo. Eu, ao apoiar o meu irmão, estou dessa forma a cumprir a lei de Cristo. Ok? O que ele está a fazer é, ele reforça outra vez a mesma ideia que já tinha dito no versículo 14 do capítulo 5 lá atrás. O que é que diz o versículo 14 do capítulo 5? Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, nós apoiando aos nossos irmãos, mesmo que eles tenham caído em pecado, nós, ao o apoiarmos, nós estamos a fazer o quê? Estamos a cumprir a lei de Cristo. Ok? Mas para amar o próximo como a mim mesmo, como está aqui escrito, e outros textos também falam disso, eu preciso primeiro ter uma ideia correta de mim mesma. De mim mesmo, neste caso. E é nesta quarta ideia que Paulo apresenta, vai tratar desse assunto, não é? Um autoexame honesto. O que nós vamos ver isso no versículo 3, 4 e 5 do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele chama-nos a um autoexame honesto e responsável. E é precisamente neste exercício interior que Paulo vai confrontar aquilo que é o orgulho inapropriado. Ou seja, o orgulho de quem não se conhece verdadeiramente a si mesmo. Paulo, ele chama cada crente, neste caso, cada um de nós, a avaliar-se diante de Deus. No versículo 3, ele diz: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A verdadeira avaliação, ela não vem da comparação uns com os outros. Nós não nos avaliamos olhando para os outros. Mas ele é pior do que eu. Não. A verdadeira avaliação, ela vem da comparação de um exame diante do Senhor, diante de Deus. Nós temos que comparar diante de Cristo. Alguns de vocês sabem que eu estou responsável pela congregação da Serra da Luz. E recentemente eu estou a pregar dentro do Evangelho de Lucas, e há um encontro de Pedro, que Pedro, quando é um milagre ali da pesca, que Jesus diz a Pedro para ir, olha, vai lá mais fundo e pesca, e aquilo vem, peixes que nunca mais acaba, não é?
E quando Pedro, depois desse episódio, Pedro ele olha para Jesus, ele deixa de ver Jesus somente como mestre e passa a vê-lo como Senhor. A reação que ele tem é dizer: Senhor, perdoa-me porque eu sou pecador. Porque diante de Cristo é como se fosse uma lupa, nós vemos todas as nossas falhas. Então, quando nós examinamos, nós não nos examinamos em comparação com os outros, mas diante de Deus. Ok? Nós não estamos a olhar para aquilo que os outros fazem. Qualquer motivo legítimo de satisfação não pode nascer da comparação uns com os outros. Deve resultar de um exame crítico diante de Deus. Vejam o versículo 4. O que é que ele diz? Mas cada um avalie seu próprio procedimento e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque às vezes nós olhamos para os outros e nós, aquilo que olhamos, vemos que às vezes é pior do que que nós somos e ficamos todos contentes que somos muito bons. Não é? É o que Paulo está aqui a fazer. Não. Não. Avalie-se cada um pelo seu próprio procedimento, não é olhando para aquilo que os outros fazem. Ok? Porque no final das contas, lá no dia do juízo final, cada um de nós é que vai prestar contas por si mesmo. Ok? Eu vou prestar contas por mim, não vou prestar contas por vocês. No versículo 5, Paulo diz: porque cada um carregará o seu próprio fardo. Ok? E quando chegamos ao versículo 10, já no final do nosso texto, Paulo termina desta forma. Ele diz assim: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, que é aquilo que eu estava a falar há pouco. Começa nos nossos relacionamentos aqui enquanto igreja, ok? Enquanto irmãos em Cristo, ok? E pode parecer que eu estou um bocado a fugir ao tema pelo qual eu fui aqui chamado, para falar de paciência, mansidão, domínio próprio, mas não estou, ok? O foco do fruto, como eu já disse, é relacional. Não é? Paulo insiste repetidamente que a vida no Espírito expressa-se nas nossas relações uns com os outros. Ele chama-nos a rejeitar o orgulho, a evitar a provocação, a abandonar a inveja. Ele exorta-nos à restauração dos nossos irmãos com mansidão, a levar os fardos uns dos outros, a fazer o bem, especialmente aos da família e da fé. E é exatamente neste contexto relacional que o apóstolo prepara o terreno para compreendermos as virtudes que hoje estamos aqui a considerar. Paciência, mansidão e domínio próprio. Ora, muito resumidamente, paciência, ou como algumas versões dizem, longanimidade, o que é que isto significa? É aquele que é capaz de transformar em serenidade as provocações que o querem levar a explodir em ira. Que revela paciência nos momentos de maior inquietação ou provocação. Alguém que é provocado, mas fica sereno, tranquilo. Na verdade, é um dos atributos comunicáveis com Deus. Um dos mesmos atributos que Deus também é paciente e longânimo. É por causa disso, por Ele ser paciente, que Deus suporta com paciência as nossas escolhas. Se não fosse pela sua paciência, nós éramos todos fulminados. Ok? E nós partilhamos este atributo com Ele. Ok? Mansidão é tratar os outros com atenção, com respeito, sensibilidade, cuidado, com amor. Apesar da forma como eles nos tratam a nós. Porque é muito fácil fazer isto tudo quando também do outro lado nos tratam com respeito, com amor,
Mas independentemente de como o outro me trata, eu vou tratar com respeito, com amor, com cuidado. Moisés é um bom exemplo disto. Nós lermos, se vocês lerem a vida de Moisés, quando ele sai do Egito com o povo repetidamente azucrina a cabeça de Moisés. E critica Moisés. Leiam o livro de Êxodo e vão ver. Vez após vez, e Moisés, ele, na sua mansidão, ele prostra-se diante de Deus, ele não reage contra o povo. Só há uma vez que ele passa-se da cabeça e manda com o cajado na rocha, mas isso é outra pregação. Também Jesus, ele se descreve a ele mesmo como manso e humilde, em Mateus, no capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão não tem nada a ver com covardia ou fraqueza ou medo, pelo contrário. Mansidão é amor sob controle, é poder sob controle. Domínio próprio, literalmente autocontrolo. Ok? A ideia principal é força, poder ou domínio sobre o ego, a arrogância, a brutalidade e a vanglória. É o controlo de si mesmo, sob a orientação do Espírito Santo. Domínio próprio é a capacidade de resistir à satisfação imediata. Eu quero reagir mas eu contenho-me. Ou dar resposta aos nossos impulsos, os nossos impulsos mais imediatos. E dito isto, peguem em tudo isto e sejam guiados pelo Espírito. Aquele que é o agente principal da nossa luta contra as obras da carne. E como já disse, é principalmente aqui na igreja. Em Gálatas 6:10, Paulo diz: enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E com toda a certeza, para que assim seja, nós precisamos de paciência, nós precisamos de mansidão, nós precisamos de domínio próprio. Para que nós, começando aqui, em igreja, quando nós vivemos em igreja, que depois vai-se refletir lá para fora, mas começando aqui, nós precisamos de paciência, mansidão e domínio próprio. Porque vai haver circunstâncias em que vamos chocar uns com os outros. Personalidades diferentes, formas de pensar diferentes. Precisamos de paciência, mansidão e domínio próprio. Não se esqueçam, Paulo começa e termina esta subdivisão com ênfase nos relacionamentos. O fruto do Espírito tem tudo a ver com relacionamentos. Tem tudo a ver com a forma como nós nos lidamos uns com os outros. Vejam, voltando ao início do texto, versículo 13 do capítulo 5, diz: sede servos uns dos outros pelo amor. No versículo 14, Paulo diz: amarás ao próximo como a ti mesmo. No versículo 15 ele vai dizer: mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruires mutuamente. Ele, dando aqui um salto para o capítulo 6, ele volta no versículo 2 do capítulo 6, ele diz: levai os fardos uns dos outros. No versículo 9 ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E por último, versículo 10, que também já lemos: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. No meio disto, no meio destes dois blocos que eu acabei de ler, um no capítulo 5, outro no capítulo 6, ou seja, no final do capítulo 5 até ao início do capítulo 6, aqui entalado com aquilo que são os relacionamentos uns com os outros,
está a receita para podermos vencer, ou seja, como nós produzimos o fruto. A partir do versículo 16, no capítulo 5, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. E quando nós somos guiados pelo Espírito, este é o fruto, que é versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, que na minha versão diz amabilidade, é a mesma coisa que mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. E tudo isto não acontece por obrigação ou por causa de uma série de regras. Esta era a questão de Paulo. Não é observarmos a lei como uma forma rígida, não é? E agora temos de seguir ali tudo à risca. Já não é isso, esqueçam isso. Esqueçam isso. É algo que vem do nosso interior, porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. No versículo 6 ele diz, no capítulo 5, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo quê? Pelo amor. Pelo amor uns aos outros. Então, guiados pelo Espírito e pelo amor, sejam pacientes uns com os outros, sejam mansos e dominem o vosso próprio eu. E estas decisões, eu estou mesmo a terminar, estas decisões são decisões que precisamos de tomar individualmente. Isto não é algo que nós decidimos em conjunto, cada um individualmente decide, e sim, quando cada um de nós decide ser guiado pelo Espírito e tudo isso, o que isso implica, isso vai refletir naquilo que é a comunidade. Quanto mais nós, como igreja, cada um de nós individualmente, seguir aquilo que formos guiados pelo Espírito, mais isso vai se refletir depois daquilo que é a comunidade. Ok? Então precisamos ser guiados pelo Espírito. Portanto, aquilo que eu quero hoje não é um momento onde as nossas emoções ficam à flor da pele. Não é isso que é pedido aqui, porque nós temos de estar conscientes que há uma luta interna que para eu ser paciente, para que mansidão possa brotar de mim, ou para que eu tenha domínio de mim mesmo, eu tenho que ter consciência desta luta que Paulo fala aqui. Porque eu não vou ser capaz. Porque eu vou ser deixado guiado pela minha carne. E nós já lemos no texto qual é a consequência disso. Paulo diz, é duro, e diz que aqueles que são guiados pela carne, o que é que Paulo disse? Alguém se lembra? Quando lemos o texto todo, não se lembram? Lembras-te? Não? Não se lembram? Paulo diz lá, mais alto? Não é não governará, não entrará no reino de Deus. Estava atento. Não é? E isto é importante. É importante. Porque aqueles que vivem pelo Espírito, eles são guiados pelo Espírito. É uma conversa diária que nós temos com o Espírito. Nós não podemos esquecer. E nós temos que decidir a nossa mente. Porque esta luta é real entre a carne e o Espírito. E nós
tendencionalmente nós vamos tender para a carne. Porque é os nossos desejos que se opõem, aqueles desejos que se opõem a Deus, porque nós, é a nossa natureza pecaminosa. Então nós precisamos de decidir conscientemente. Então não precisamos de um momento emocional aqui, onde nos abraçamos uns aos outros. Não precisas de tu, hoje, individualmente, poder decidir isso. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu não quero deixar que a minha carne tome o controle da minha vida. Ok? Basicamente é fazer uso do dom que Deus nos deu, que é o quê? O uso da nossa cabecinha, do nosso raciocínio. Nós vamos somar 1 mais 2 e perceber que se nós fizermos as contas bem, vai dar 3. Ainda pensei um bocadinho que eu não sou bom a matemática. O meu filho está-se a rir. Ok, então podemos ficar de pé para terminar. Vocês entenderam aquilo que foi exposto aqui esta noite? Porque isto é importante. Isto é importante. E por isso eu comecei... Vocês estão numa idade... Até os mais novos. Quem é que é o mais novo aqui? Não é a Sofia? Tu não és a mais nova, pois não? Desde a mais nova que está aqui ao mais velho, nós temos esta capacidade de raciocínio. E Paulo ele é muito claro aqui. E nós precisamos de tomar essa decisão. Precisamos conscientemente tomar essa decisão. Então aquilo que eu peço é que cada um de vocês, cada um de nós que está aqui esta noite, possa conscientemente tomar esta decisão com seriedade, com discernimento, com responsabilidade. Tomar essa decisão e tudo o que isso implica. E a decisão é: eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito. E para isso nós precisamos de orar a Deus. Precisamos dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito. Senhor, ensina-me a ser guiado pelo Espírito. Senhor, ajuda-me. Mas também precisamos de nos dispor a crucificar a nossa própria carne, para não dar lugar à nossa carne e deixar que aquele que habita em nós, que é um tamanho privilégio, o Espírito Santo, aquele que é um com Deus, tal e qual como Jesus, ele habita em ti e em mim. E nós precisamos de olhar, de ouvir aquilo que ele diz, porque ele vai contender no nosso coração. Quando nós estamos a fazer aquilo que nós não devemos, ele vai contender no teu coração. Quando nós não temos paciência uns com os outros, quando nós não somos mansos no lidar uns com os outros, quando nós não dominamos o nosso próprio eu, o Espírito Santo vai contender com o teu coração. E a partir daí cabe a ti. Ou seres dominado pela tua própria carne, ou seres guiado pelo Espírito. Então decide hoje. Ora, eu gostava que tu, no teu próprio lugar, pudesses orar neste momento. Pudesses fechar os teus olhos nesta hora. Antes de mais, eu queria silêncio na sala. E quando tu achares por bem, que tu possas abrir a tua boca, que tu possas abrir o teu coração e com as tuas próprias palavras possas orar a Deus. Esquece aqueles que estão à tua volta. Esta é uma decisão entre ti e Deus. É uma decisão que não começa com mais ninguém. É só tu e Deus. Então abre a tua boca, passado um momento, e ora ao Senhor.
Senhor, nesta hora eu quero clamar a Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um daqueles que está aqui presentes, que Tu possas, neste momento, Senhor, lhes mostrar, Senhor, aquilo que Tu és, Senhor. Senhor, faz ver a cada um deles que a Tua vontade é aquilo que melhor nós temos, Senhor. Senhor, eu oro para que Tu possas ensinar cada um a ser guiado pelo Espírito, Senhor. Senhor, eu oro para que Tu possas contender nos seus corações nesta hora, Senhor. Para que cada um possa tomar esta decisão consciente, Senhor. Senhor, e que cada um de nós possa dar este fruto, este bendito fruto que é o Teu fruto, Senhor. Sabendo que dessa forma nós cumprimos a lei, Senhor. Sabendo que dessa forma nós agradamos o Teu coração, Senhor. Senhor, te agradecemos porque Tu tens misericórdia de nós, sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos gratos por isso, mas nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração, Senhor. Nós queremos dar fruto, Senhor, e fruto que permanece, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Senhor, ajuda, mais uma vez eu oro, Senhor. Ajuda cada um de nós a ser guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. E termino por aqui. Espero que não tenha sido muito, é que se diz, maçudo, ou não é maçudo, mas isto é um tema importante, como vocês já perceberam, e para todos vocês que já iniciaram a vossa vida cristã, vocês já estão no barco, vocês precisam de entender isto bem, porque nós precisamos de igreja. Quanto mais nós entendemos isto como igreja, mais a nossa igreja não vai ser perfeita, nunca vai ser perfeita, mas vai ser cada vez mais saudável. Porque, como nós já vimos, vai-se refletir nos nossos relacionamentos. E não vou continuar, não é? Rodrigo, tira-me o micro, senão eu não me calo. Pois é um problema, nem sei quanto tempo é que eu demorei. Eu não contei. Alguém contou o tempo do Pedro? 1 hora e 10 minutos. Esticaste um bocado, mas Perdoa-me. pronto. Bem, malta, vamos acabar a reunião. Temos a nossa ceia lá fora. Espero que tenham percebido a mensagem. Espero que ainda possamos conviver um bocadinho lá fora. E qualquer dúvida que tenham em relação ao retiro ou assim, disponham com a malta da liderança. Relembro também a sala de oração. Se alguém ainda quiser ir, ainda estará aberta. E portanto, é isso, malta. Desejo um resto de boa sexta-feira e bom fim de semana.